Então, nós vamos passar a palavra para o Gustavo, para ele poder iniciar a apresentação dele. Então, a Mislene, ela falou assim, fale mais sobre os tipos de mediunidade de Dona Ivone Pereira, principalmente desdobramento e sonambulismo. São esses dois termos aqui, desdobramento e sonambulismo, que me causam um certo desconforto, porque eu li algumas coisas e entendi de uma forma. A Cíntia me apresentou um trabalho, eu fiquei um pouco em dúvida, mas assim, a gente vai discutindo aqui e à medida da explanação, se não ficar muito clara, eu peço auxílio aí aos colegas, ok? E antes aqui de falar sobre o desdobramento e os tipos de mediunidade, eu vou fazer uma citação aqui do livro da própria Ivone, do livro A Luz do Consolador. Eu busquei algumas coisinhas ali era muito detalhado os tipos de mediunidade que ela apresentava, né? Ela mesma colocou ali neste livro, e num parágrafo achei muito interessante a forma como que ela falou acerca da mediunidade. Eu vou aqui ler para vocês, né? Peço licença. Nunca desenvolvi a mediunidade. Ela apresentou-se por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la. Pois, em verdade, não há necessidade em se desenvolver a faculdade mediúnica. Ela apresenta sozinha, se realmente existir, e se formos dedicados às operosidades espíritas. Não há dúvida de que Ivone detinha inúmeras formas de mediunidade, porque ela fez por onde, né? E ela tinha ali uma assistência muito robusta de espíritos elevados, e não era só um, eram vários, né, que acompanhavam ali. Então, para ela não sentia que ela tinha que desenvolver. Naturalmente se desenvolveu, ela era um instrumento nato, passava por ela de forma límpida, né? Então, isso mostra para nós o quanto Ivone se dedicou à espiritualidade, ao espiritismo, de forma plena, né? Então, vamos lá. Agora vou me deter aqui à apresentação. Dentre as inúmeras mediunidades, formas de mediunidade que a Ivone apresentava, né? Tinha a psicografia. E nós aqui fomos blindados com vários livros dela, né? Auxiliados aí pelos espíritos, guias espirituais, e são inúmeros livros. E esse último livro que a gente trabalhou, que é Devassando Invisível, um livro excelente, muito bom. E eu tive o prazer de fazer a apresentação desse capítulo que envolve a mediunidade, né? E ela fez da psicografia um trabalho inquestionável, né? A gente aí, Memórias de um Suicida e tantos outros que trazem informações assim muito objetiva, muito clara, muito acessível, né? Da espiritualidade, da imortalidade da alma. E outra atuação dela como médium era receitista. Ela trabalhou aí de 1926 a 1980, né, 54 anos, trabalhando como receitista. E nessa atuação, ela era assistida por Bezerra de Menezes, Charles, Bittencourt Sampaio e Roberto de Canaleiras, entre outros, né? Não são só estes. Outra forma que ela tinha, que ela atuava, era a psicofonia, que também não é tão assim, creio que todos aí entendam um pouco a psicofonia. O passe, ela também atuou muito na casa espírita, dando os passes curadores, né? Impondo as mãos e ali vibrando, emanando tudo de bom. E ela que tinha essa capacidade, trabalhou também em prol dos irmãos aqui, necessitados. Outro tipo de mediunidade, efeitos físicos, né, por meio da materialização. No livro lá, A Luz do Consolador, ela cita que nunca foi aquilo que atraía
o empenho dela. É claro que quando ela fazia, né, ela fazia de forma brilhante, mas não era algo que ela se sentia plena, como era o caso de ser receitista, né? E de trazer também as informações por meio da escrita. Aí a materialização é que ela nunca sentiu atração por essa modalidade mediúnica. E assim também, Bezerra de Menezes e o próprio Charles também não a incentivaram tanto nesse tipo de mediunidade, talvez porque eles já enxergassem que ela não vou nem dizer compatibilidade, mas por ela já ter tantas outras formas, que ela o fizesse da melhor forma possível para aquelas outras formas, né? Mas ela tinha essa potencialidade aguçada também. O sonambulismo, que a gente vai falar agora mais à frente, e junto com desdobramento. O sonambulismo, pessoal, no livro dos médiuns, ali do item 173 a 175, se não me engano aqui, 172 a 174, fala sobre os médiuns sonambúlicos, né? E aqui eu vou ler, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Não sei se a Mislene está aqui na aula, no Estou dia de aqui, hoje. Gustavo. Ah, ótimo. Espero poder te ajudar aqui, viu, Mislene? Tá, obrigada. O sonâmbulo, ele age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, ele vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que o estado normal. Seus conhecimentos, mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Aqui o sonâmbulo, a gente tinha, pelo menos eu tinha, quando fala em sonambulismo, a gente pensa aquela pessoa de olhos fechados, andando pela casa, né, o corpo. E aqui é mais ou menos isso, é a alma que emancipa do corpo, e ali, neste momento, não tem o contato de outro espírito, é ele próprio, e através de suas experiências ele exterioriza, ele fala, né? Aqui ele fala, o que externa tira-o de si mesmo, de suas ideias, e de uma forma mais potencializada, porque sua alma está livre. E aqui é interessante que ele fala, numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, ele não está desencarnado, né? Ele está encarnado, mas naquele momento do sonambulismo, é como se ele estivesse já na erraticidade. Essa parte aqui foi tirada do item 172 e 173 do Livro dos Médiuns. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. No momento que a gente entra em sono, né? O nosso corpo material ali, ele precisa sim do descanso, mas o nosso espírito não, ele necessita de conhecimentos, e a depender dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, a gente vai poder buscar conhecimento ou não, né? A depender do que a gente faz do nosso livre-arbítrio nesse momento. Então, no sonambulismo ali, o espírito, ele tem a plena consciência de si. E mais à frente ali a gente vai falar sobre essa questão da catalepsia, da letargia, que permite que o nosso corpo material, a parte orgânica, ela dá como se diz, um repouso necessário para que essa parte espiritual ela venha de forma mais abrangente, ela possa vir, se permitir ao espírito ali, né, devagar e ter mais acesso aos espíritos, né? Se for o caso, se for um desenvolvimento mediúnico, ou simplesmente ele
a alma dele está ali solta, está emancipada do corpo. Aqui, a letargia e a catalepsia, elas derivam do mesmo princípio, que seria a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, é dar ao corpo todas as aparências da morte, é como se desse um apagão na fisiologia do nosso corpo ali, é como se realmente estivesse morto. Já a catalepsia, ela fica mais restringida, localizada, ela pode atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural e a catalepsia é por vezes magnética, ela pode ser provocada, né? Antecipada ali, não é... Isso aqui também é uma dúvida, se eu estiver falando aqui alguma incoerência, vocês me chamem a atenção, mas a catalepsia, a depender ali do médium, né? Ele pode vir a entrar nesse estado por meio do magnetismo, né? Vindo dos seus guias espirituais. Isso aqui foi baseado ali no Livro dos Espíritos, questão 424. A questão 428 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da clarividência sonambúlica? E em resposta, os espíritos, disse a Kardec, que já o dissemos, é a alma que vê. Ali aqui a gente não está falando que essa clarividência, ela está associada já com a mediunidade, que seria um espírito se fazendo ser visto, não, neste momento ali da clarividência sonambúlica, é a alma, é o espírito que foi emancipado ali do corpo, porque a alma, na verdade, é o espírito encarnado, né? E nesse momento que ele emancipa, que está ali em volta do corpo, mas já está fora do corpo ali, é a alma que vê, entendeu? Ela tem plena consciência das coisas que estão acontecendo. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com sonho e sonambulismo? E lá na questão 437, os espíritos respondem. Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. É interessante aqui que eu estava lendo sobre os médiuns videntes. Nessa parte de dupla vista, em que fala que a vista da alma, ele até justifica aqui que os cegos, né? Os cegos aqui encarnados, poderiam estar vendo também. Teriam essa potencialidade, essa faculdade da dupla vista, mostrando aí que não é a vista corpórea, é a vista da alma, o desdobramento. Sonambulismo e desdobramento, né? Às vezes, pessoal, eu que iniciando aí nos estudos espíritas mais aprofundados, às vezes confunde, tendo na doutrina essas palavras, né, que demonstram, parecem ser sinônimas, mas não são. E também não são muito diferentes, elas têm uma ligação muito tênue, mas elas são diferentes. Tanto é que fala aqui que elas não são sinônimos. Um e o outro são faculdades anímicas, mas não são a mesma coisa. Um permite que o outro venha a acontecer de uma forma mais plena. É o que a gente vai ver mais à frente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, né, André Luiz, ele nos capítulos 3, 8 e 11, ele faz essa distinção. Apesar de, na doutrina ali, no livro dos médiuns, falar muito no sonambulismo, ele fala aqui que os dois não são a mesma coisa. Independentemente de serem ou não sonâmbulos, desdobram-se letárgicos, catalépticos, assim como todos nós quando dormimos, né? Quando a gente está dormindo, o nosso espírito emancipa, ele sai, ele despreende ali do nosso corpo. E os médiuns, em geral,
né, acontece esse desdobramento antes da ocorrência de qualquer fenômeno mediúnico. O fato de a pessoa ser sonâmbula facilitará esse desdobramento. Então, pessoal, o sonambulismo ele permite que esse desdobramento se dê de uma forma mais livre, né? O médium ali desdobrado, o seu espírito, ele pode alcançar lugares mais longínquos, né? Pode ir como se fosse uma liberdade mais ampliada do que o sonambulismo. Então, o sonambulismo em si, ele faculta que o desdobramento se dê de uma forma mais plena. Alma e espírito são e não são a mesma coisa. Isso aqui, Hermínio que vai nos dizer. A alma é a personalidade e o espírito é a individualidade. A personalidade, ela dorme quando o sensitivo está em desdobramento. A partir daí não é mais a alma, o espírito encarnado que se manifesta, mas a individualidade, o espírito mesmo, agora livre dos condicionamentos que o corpo lhe impõe com apenas 5 sentidos. O fato de o médium ser sonâmbulo é que enseja ele entrar no transe anímico a partir do qual ocorre o desdobramento espiritual, ou seja, o desdobramento nele é consequência da faculdade sonambúlica. Esta facilita a ocorrência daquele. Quando eu apresentei lá o capítulo, né, em que tinha várias histórias da Dona Ivone, e quando ela falava que ela entrava em transe, nesse transe aqui, ela entrava ali primeiro nessa forma sonambúlica, e isso permitia com que ela se desdobrasse com mais facilidade. E ali no livro apresenta inúmeros exemplos de como ela fazia isso, né? E ela retornava e lembrava de coisas, mas ela lembrava porque ela também era uma médium que via os espíritos. Ela tinha inúmeras formas de receber os ensinamentos, de ver os espíritos, né? As modalidades que ela apresentava de mediunidade eram numerosas. Então, para ela, um estava conectado a outra forma de ela perceber isso, né? E talvez para nós, não que alguns colegas têm uma ou outra faculdade mediúnica, talvez isso não seja tão nítido como era para ela, né? E como ela bem falou ali no início que eu citei o trecho do livro dela, para ela a mediunidade não era algo a ser desenvolvido, simplesmente acontecia, né? É isso aí, pessoal. Eu queria fazer uma observação, que essa apresentação nossa, o seminário, ele é muito importante, ainda mais assim que eu tive a oportunidade de apresentar, a gente estuda, né, busca ler mais livros, mais os livros da codificação, e isso é muito bom para nós. E a partir do momento ali que a gente fez a apresentação, houve o questionamento ali da Miss Lene, a gente vai buscar entender mais isso, né? E aqui eu não estou falando, talvez eu tenha falado coisas assim de forma que não ficou muito clara, eu peço desculpa, mas isso aqui é que me faz buscar mais entendimento, conhecimento. Interessante que esse livro aqui, foi a Cíntia que colocou, eu tenho esse livro, eu comprei esse livro há muito tempo, e eu tinha lido ele, mas eu não tinha, fora de um contexto de estudo em grupo, né? Eu li, deixei ali na minha estante, aí hoje, vendo aí a apresentação, me dá vontade de pegar o livro, né, e reler, porque hoje a gente consegue, com o nosso estudo, a nossa troca de experiência, isso faz com que a gente busque ler os livros, mas com outro olhar. Da mesma forma como eu li pela terceira vez ali o Nosso Lar, a nossa visão, a nossa interpretação ela é muito mais rica, né? Isso aqui é muito interessante. Isso nada mais é do resultado aqui da nossa sintonia do grupo, e eu agradeço. Mislene, eu não sei se eu consegui responder, espero que sim, e se não, os colegas vão te ajudar a entender. É isso aí, Respondeu pessoal. sim.
Obrigada, Ah. Gustavo. Eu que agradeço. Cíntia, e a próxima semana aí a gente vai ter a exposição do Jorge Halahá, mas antes disso a gente vai ter a Noris também respondendo. Eu vou deixar Vamos ver, duas Pronto. pessoas levantaram as mãos, existe ainda alguma? Uma Vamos foi lá. a Noris, e a outra quem foi? Que eu não estou vendo aqui. A Eu, Noris, E a outra quem foi? Eu Liliana. levantei. a Eliana. Tá. Então, Noris, vamos deixar a Eliana perguntar primeiro? Claro, lógico. E se for o caso, até você responde se a pergunta tiver. Não, pode, tranquilo. Pode falar, Eliana. Gente, eu achei interessante a pergunta da Mislene, porque eu comecei a ler o Recordações da Mediunidade, logo no começo tem lá sobre letargia e catalepsia. Aí eu fui dar uma olhada, eu percebi que na letargia tem médiums que sim, entram nesse estado, não sei se induzido, não tenho bem certeza, por algum guia ou se é alguma coisa anímica, mas ele, por exemplo, eu li que o Carlos Mirabelli, por exemplo, em 20 minutos ele passava por todos os estágios quase da putrefação do organismo, inclusive exalando odores de putrefação. Eu queria saber qual a finalidade disso e como que isso acontece. Assim, diz que até era difícil suportar o odor enquanto ele estava nesse estado letárgico e o espírito liberto, né? Por algum motivo, eles deveriam liberar o espírito dele para fazer algum trabalho, algum serviço ao próximo e tal. Mas e por que o corpo entra nesse estado acelerado de simulação de cadaverismo, assim, até mesmo exalando esses odores fortes? Eu não sei se o Gustavo vai poder me responder, mas aí eu sei que tem colegas que conseguem, né, dona Cíntia? A questão da letargia, nós vimos, inclusive, que a Ivone, quando era pequenininha, quase foi enterrada viva, né? Se não fosse a mãe dela, ela teria sido enterrada. Então, o que acontece? É um estado em que as funções vitais ficam quase que hoje, para a pessoa, para não acontecer isso, para se decretar, por exemplo, a morte cerebral, são feitos muitos exames, porque a pessoa fica no estado de... só não desliga completamente, só não morre, vamos dizer assim, e isso está lá explicado no livro dos médiuns, porque o cordão fluídico está ligado ali, tá? Então, essa questão da funções vitais ficarem quase que amortecidas, né? O seu metabolismo basal fica bem baixinho, quase não gasta energia, tá? Para que haja uma maior libertação do espírito, para que o espírito esteja completamente dono das suas faculdades. Eu vou passar para você a minha experiência, tá? Eu sou sonâmbula desde os 13 anos, tá? E as pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo comigo, e eu fiz perdi as contas de quantos eletroencefalogramas eu fiz, porque as pessoas achavam que eu tinha algum problema de saúde e não dava nada. Só que em alguns estados de excitação, as ondas mentais eram diferentes das ondas de outras pessoas. Mas era só isso que acusava. Então, eu parei de contar para as pessoas, porque eu não aguentava mais fazer esse tipo de exame. Então, eu parei de contar o que acontecia comigo. Mas, por exemplo, hoje em dia isso é mais raro comigo, tá? Mas na época em que a mediunidade começou a aflorar muito, assim, muitas coisas aconteceram comigo. Então, eu saía do corpo, eu olhava para trás, eu via meu corpo. E quando eu voltava, tá? Eu sentia muito frio no corpo, na hora que eu voltava. Vamos dizer assim, falando assim grosseiramente, na hora que eu entrava no corpo de novo, eu sentia frio. Enquanto eu estava fora, eu não sentia nada que o corpo estava sentindo. Mas eu podia ver e falar com tudo que estava à minha volta, tá? Eu não me lembro se eu li isso, foi no livro dos médiuns, mas, por exemplo, na época das manifestações físicas, os espíritos, eles usavam primeiro a mesa, depois a prancheta, depois aquela... porque eles precisavam de alguma coisa para segurar e escrever, certo? Então, o sonâmbulo, às vezes, por exemplo, eu saía de casa por que eu levava meu corpo junto?
Ele podia ficar lá deitado, porque eu precisava abrir a porta de casa, porque eu precisava abrir o portão de casa, entendeu? Porque eu precisava sair de casa, eu imaginava na hora que eu saía que o meu corpo ia sentir frio na rua. Então, para pegar o meu agasalho, eu precisava do meu corpo, o espírito não ia conseguir pegar, entendeu? E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Então, o que acontece? O espírito fica uma emancipação muito maior, mas eu não ia muito longe. Eu só ficava ali na minha casa, na porta, na rua, minha mãe me acompanhava em tudo que eu fazia. Quando eu voltava, se ela não me contasse, tá? A partir do momento em que eu entrava em profundo transe, eu não me lembrava de nada e voltava e não me lembrava de nada. Mas eu, espírito, achava que o meu corpo ia precisar de alguma coisa, porque eu pensava com a cabeça do espírito, falava com a boca do espírito, via com o olho do espírito, não era com o olho do corpo, tá? Então, eu precisava levar meu corpo junto para poder destrancar a casa, essas coisas, tá? Então, se fosse necessário, como aquilo ali era um afloramento de sensibilidade, talvez fosse só esses canais que os espíritos estivessem trabalhando comigo. Mas se fosse necessário, se eu já fosse uma médium, eu era muito nova, né? Então, se fosse necessário, os espíritos me levariam e aí, em desdobramento, me afastariam do meu corpo. E isso aconteceu comigo, já maior, já trabalhando mediunicamente, a locais onde era preciso. O que a gente sente primeiro? Quando a dona Ivone falava que sente, não chega nem aos pés do que acontecia com ela, tá? Pelo que a gente lê, não chega nem aos pés. Ela sentia aquele arrebatamento. Primeiro, ela sentia uma sonolência muito grande, uma vontade invencível de dormir. É isso que a gente sente. Não dá, você não consegue ficar acordado, tá? Você dorme até sentado. E aí aquele arrebatamento é por quê? Porque você começa a ser levado pelos espíritos a locais que você sequer imagina. E o arrebatamento dela era a visão que ela tinha do mundo espiritual e que a gente tem quando está nesse estado, muito mais clara e nítida do que numa simples vidência. O desdobramento ele pode ser provocado magneticamente pelos espíritos, e lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no grupo mediúnico, eles explicam isso, tá? Eles estão, através de passes, essa coisa toda, eles conseguem liberar o espírito do corpo, o corpo fica com o duplo etérico, porque se o duplo etérico sair junto com o espírito, ele não consegue se afastar muito. Então, o corpo fica com o duplo etérico e o espírito vai a locais onde a espiritualidade precisa. Mas isso aí é magnético. Aí o estado provocado é de uma catalepsia, porque ela não é total como a letargia. Agora, nesse estado de sonambulismo mediúnico, como da dona Ivone, era um estado de letargia, porque aí o corpo precisava ficar com o metabolismo bem diminuído para que ela tivesse essa liberdade de poder ir a locais, inclusive, mais distanciados. Tá? Uhum. Explicou? Mais ou menos. Eu percebi no livro que todas as vezes que ela falava estado letárgico, né? Uhum. Aí, claro que ela deve saber a diferença, porque ela mesma explicou, e esses livros usam os termos muito certinhos, né? Agora, gostei da sua explicação, só fiquei ainda com uma dúvida do caso Mirabelli. Qual a função? Por que em 20 minutos ele passava a cheirar mal? Olha, por que se fazia tantas materializações? Por que havia tantos fenômenos mediúnicos tão ostensivos que chamavam tanta atenção das pessoas quando surgiu a doutrina espírita? Né? Talvez, no caso dele, a capacidade mediúnica seja de forma tal que para mostrar para as pessoas que ali o corpo estava completamente distanciado do espírito. Não sei com o que ele trabalhava, eu preciso ler, já me falaram do Mirabelli, eu preciso ler mais alguma coisa sobre ele. Mas a espiritualidade tem as suas razões nesse momento, até para fazer a comprovação real das coisas. Você acha, então, que não era uma necessidade, era uma coisa que ele fazia assim, de propósito para demonstração. Não é que ele ficou 20 minutos fora do corpo e já aconteceu isso. Ele queria demonstrar que o corpo poderia padecer até desses problemas de putrefação em simulação, para quando ele voltasse, ele demonstrar o estado catalético. Tá? E outra coisa interessante que era bom colocar aqui, que a gente, quando essas terapias de vidas passadas,
através do magnetismo do operador. O Hermínio Miranda fala muito isso nos livros dele, tá? Através do magnetismo do operador, ele provoca o estado de catalepsia para que o espírito possa falar de outras experiências dele, tá? Porque ali nada mais é de que uma mediunidade em que o espírito tanto é o médium quanto é o espírito comunicante, porque ele vai vivenciar essas coisas e vai falar ali, entendeu? Tá bom? Entendi, obrigada. Sim, pode falar, Noris. Eu queria falar um pouquinho sobre isso antes, porque eu adoro o livro dos médiuns, mas essa parte dos fenômenos de emancipação da alma é muito confuso, porque eu acho que nós temos que fazer uma separação entre o que é mediunidade e o que é um transe, o que é mediunidade, o que é um fenômeno de emancipação da alma. Se meu espírito sai, minha alma emancipa-se do meu corpo, longe ou perto, e durante esse período eu tenho contato com os espíritos no plano espiritual, é um transe mediúnico, é um sonambulismo mediúnico. Se eu, simplesmente, como era o meu caso, Cíntia, não é o teu caso, mas o meu eu era sonambulinha mesmo, mas eu não saía daquilo ali. Minha mãe cuidava para eu não fugir de casa no meio da noite, mas eu não tinha absolutamente nenhum efeito mediúnico ali. Se eu via ou se eu falava, eu não tinha a mínima noção. Isso é o que a gente chamaria de sonambulismo anímico. Por isso que o sonambulismo anímico é a minha própria alma atuando no transe. Se eu não entrar em contato com o mundo espiritual, não é mediunidade, porque o que é ser médium é ser intermediário do plano físico e do plano espiritual. Por isso que eu tenho bastante dificuldades e é por isso eu te cumprimento, tá? Porque um rapaz como você, que está começando e que traz assim essas explicações sobre esse tema que eu considero extremamente complicado para mim dentro da doutrina espírita, eu te parabenizo mesmo. Né? Eu sei que tu teve a ajuda da Cíntia, mas uma coisa é a nossa ajuda, outra coisa é a maneira que a gente consegue expor. Então, eu te cumprimento do fundo do coração, mas eu acho que nós temos que começar a fazer uma separação entre mediunidade e animismo. Não que o animismo seja uma coisa ruim. Inclusive, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo, que eu não lembro mais o número, mas eu sei o título, que se chama Emersão do Passado. Não é imersão, é emersão. Emersão do passado. E esse capítulo mostra um fenômeno mediúnico da médium. Ela, toda vez que ela entrava que um determinado espírito se aproximava dela, ele estava no cantinho da sala, quietinho, ele nem se aproximava, mas a presença daquele espírito fazia com que ela, alma encarnada, tivesse lembranças de vidas passadas em que ela teve sérios problemas com essa pessoa. E ela falava, por isso que o livro Domínios da Mediunidade é muito bacana também, porque ali você vê, o cara fala assim, e se não fosse o animismo, nunca nós poderíamos ter resolvido aquele trauma dela e daquele espírito que queria tanto receber dela o perdão, entende? Então, por isso, é tão sutil isso aí, eu acho, Gustavo e Mislene e Eliana, é tão sutil que é difícil. E esse caso que a Eliana falou, também acho, assim, eu não conheço, como a Cíntia falou, os casos do Mirabelles, né? Eu não conheço, já li alguma coisa também, mas muito pouco. Eu acho assim, meio rápido demais para um corpo entrar em decomposição em 20 minutos. Né? Qualquer pessoa que morra não está em decomposição em 20 minutos. Né? Mas aí talvez os espíritos, não ele, porque ele não tem esse poder, mas talvez os espíritos, sob título instrutivo, que nesse livro mesmo agora que nós vimos, Nos Domínios da Mediunidade,
Lá no capítulo meu, ela falou assim, mas por que eu fui hipnotizada? Por que os espíritos me deixaram com aquela sensação de braço quebrado, machucado, osso saindo para fora? Aí o guia falou, porque eu permiti que aquilo acontecesse para finalidades de instrução e entendimento. Então, é a mesma coisa. Foi como a Cíntia falou naquele momento, e como a Eliana também. Só que ali, isso aí eu acho, que espírita não acha assim, porque eu acho que, nesse caso, não é o Mirabelles que fazia isso, mas a espiritualidade se aproveitava daquele fenômeno dele para usar isso como uma demonstração instrutiva para nós sobre os grandes segredos do além, né? Os grandes segredos do além, que é o título do meu capítulo. Acho que no teu primeiro slide, quando tu fala, não que isso, eu acredito que seja escrito no livro dos médiuns, mas eu trocaria a palavra influência do espírito do médium para esse é um fenômeno que ocorre por meio do médium desdobrado, alguma coisa assim, mas não a influência, se for a influência, é anímico. Se for a influência da minha alma, será sempre anímico. E todo fenômeno mediúnico tem um pouco de animismo, porque nós somos tradutores. E tradutores, como dizem os italianos, é traditore, é traidor. Nós não conseguimos ser muito fiéis, a gente trai um pouquinho pela nossa... Então, é o que acontece. Então, o médium não deve ser tão assustado com ele mesmo. Tem médiums que são ótimos médiums e que têm problemas de trabalho mediúnico porque ficam sempre achando, será que não sou eu? Será que não fui eu? Será que não fui... A Cíntia já deve ter sentido isso na vida dela, talvez, em algum momento, não é? O médium sente, é um dos maiores escolhos da mediunidade, já também no livro dos médiuns. Mas é isso, eu te parabenizo, viu, Gustavo, porque tu foste bem corajoso. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso daí que você fez, porque eu tenho dificuldades nesse tema, muita. Eu vou pegar 2 ganchos aqui da Noris. Um que ela falou da questão se for pela influência do medianismo, basicamente o sonambulismo é um fenômeno anímico, tá? Uhum. Se daí ele vai em desdobramento para realizar algumas coisas, como você diz, para trabalhar no mundo espiritual, ele deixa de ser anímico e passa a ser mediúnico. Tá? Então, o sonambulismo é basicamente anímico. Tá? Por isso, talvez, lá o Kardec tenha colocado pela influência do médium. Tá? Agora, quando a dona Ivone escreveu Memórias de um Suicida, ela explica que é colocar lá como se fosse psicografia dela, mas que, na realidade, ela escreve os livros, mas que o processo daquela psicografia é muito diferente. Por quê? Porque ela passa primeiro pelo estado do sonambulismo, que é anímico, para entrar no processo do sonambulismo mediúnico, porque ela vai em desdobramento, reconhecer os lugares, ver as histórias como elas são, certo? Já na emancipação total da alma, como é colocado. Então, ela volta com aquela lembrança, e na hora que ela vai escrever, ela tem o espírito ao lado dela, meio que ditando, né, aquilo, mas ela tem a lembrança nítida do que ela viu. Ela vivencia, ela vivenciou, né, Cíntia, muitas vezes. Exato, ela sente a dor, ela sente a tristeza, ela sente a angústia. Então, ela diz que é complicado dizer que é psicografia, ou que é só psicografia. É uma mistura de coisas ali na colocação. Tá? Ali, naquele caso, aquele sonambulismo é mediúnico. Tá? Naquele momento em que ela começa a entrar em transe, é o adormecimento, o sono invencível, essa coisa toda que você precisa sentar, ali a influência do médium em algumas coisas, então, começa animicamente. A partir do momento em que ela, no estado sonambúlico, é arrebatada, sai em desdobramento, aí já é a parte mediúnica.
Tá bom, Agora, gente? Cíntia, outra coisinha, esse assunto é terrível, né? É terrível, ele não para. Mas eu tenho outra coisinha que eu acho interessante chamar a atenção, especialmente porque o Gustavo foi muito franco com a gente, né? Ele falou: eu preciso saber mais, eu preciso procurar mais, eu preciso conhecer mais. Todos nós precisamos. Mas o fenômeno da dupla vista é outra coisa interessante. O fenômeno da dupla vista não é um desdobramento. O espírito, o ser que que tem essa capacidade de dupla vista, ele pode estar sentado com você aqui na mesa da sua casa, jantando fisicamente aqui, e ele, num determinado momento, ele para e começa a te relatar o que ele está vendo a quilômetros de distância. Isso é uma mediunidade muito difícil. Quem teve foi aquele Swedenborg. Swedenborg, ele estava com os amigos num bar, num restaurante, e ele começou a relatar um incêndio que estava acontecendo em Estocolmo, a não sei quantos quilômetros de distância. E ele relatou o local, como é que estava acontecendo, o que o fogo estava pegando, que estava quase na cara dele. Ele contou com detalhes, assim, e naquele horário. Ele contou tudo que está acontecendo agora. No dia seguinte, ou no outro dia, porque naquele tempo não tinha internet, nem e-mail, nem nada, depois que essa notícia conseguiu chegar, eles puderam comprovar que exatamente naquele horário que ele relatou, o fenômeno da dupla vista, isso estava acontecendo naquele momento em Estocolmo. Então, aconteceu com Eurípides Barçanufo dando aula, quando eu ele relatou o armistício lá da guerra lá na França, né? Isso. Agora, Dona Ivone, acontecia isso com ela. Às vezes ela não saía da guerra, ela ficava sentada, tinha sono, sentava na cadeira, tá? Entrava no estado sonambúlico primeiro, e ali ela começava com a dupla vista, porque ela via coisas à distância que estavam acontecendo. Mas ela via coisas do passado ou do presente? De tudo. Porque a dupla vista que eu entendo é uma pessoa que consegue ver a distância. Com a clarividência mediúnica, ela via, e com a capacidade da percepção espiritual, de ver. Isso aí a gente já entra no fenômeno da psicometria, né? Coisas do passado, tá? Ela também via. E lá no livro dos médiuns, eles falam, inclusive, que esses leitores da Buenadicha, né, são os ciganos, né, que às vezes alguns deles são verdadeiros, são médiuns com dupla vista que conseguem perceber as coisas, tá? E que estão atendendo ali e falando, tá bom? Essas duas pessoas que estão com a mão levantada aí continuam sendo a Noris e a Eliana? Não, eu estou levantada, mas eu já vou baixar. Eu também. Eu estou levantada. Eu nem sei mais o que eu falo. Eu ia falar outra coisa, mas eu ainda vou falar, mas primeiro eu quero falar da dupla vista, que o médium pode ter, mas ela é uma capacidade anímica. A pessoa tem essa capacidade dela com ela mesma, com o espírito dela e com o corpo dela preparado para isso. Pode ser, ela percebe a ambiência espiritual, né? Ela percebe também as energias que emanam de objetos. Então, podem ser de coisas... me diz aí por que é anímico. É anímico porque ela não depende de um espírito, ela não está sendo intermediário entre ninguém. É uma capacidade que ela é dela. Ela pode perceber a ambiência espiritual, ela pode perceber as energias e as coisas que estão gravadas através de objetos, gravadas onde? No éter. No espaço espiritual. Como é que chama? No espaço fluido manifestar, fica gravado tudo. Agora vocês me desculpem, mas eu vou ter que falar de novo uma coisa. Na ambiência, se ela vê coisas da ambiência espiritual, é um desdobramento, gente. Não é mais dupla vista. Mas dupla vista... Ela não está dependendo de outro espírito, entendeu? Não, mas dependendo ou não depende. Se ela está dependendo de outro espírito, não é dupla vista. Dupla vista é o espírito do próprio médium que, em plena vigília, é capaz de ver a distância. Isso com os olhos da alma.
Sim, claro, ela não pode estar vendo com os olhos A do alma é dela corpo também, então. a quilômetros Ela de pode ser uma distância. médium, mas ela, nesse momento, não está utilizando a Claro, mediunidade dela, né? Swedenborg era um médium e tanto, Mas ela não está mas ele usando tinha aqueles também a fatores mediúnicos. capacidade da dupla vista. Pessoal, vamos dar oportunidade aqui que tem mais pergunta. A Não, mas Aline deixa eu está só falar o que eu ia falar antes dessa confusão, só um momentinho. Você me permite? Vamos, rapidinho que tem a Nora. Você citou que quando o perispírito quer ir mais longe, ele precisa deixar o duplo etérico lá no corpo. Aí já me abriu um leque de dúvidas. Se você não tiver tempo para explicar, não tem problemas. Essas circunstâncias, quando pode deixar, eu não sabia nem que ele tinha capacidade de deixar ou não, ou essa escolha, mas se você não puder explicar, pelo menos indique para a gente uma leitura para a gente poder compreender. Nos Isso, domínios da pode ser? mediunidade, explica exatamente isso, não sei se é o capítulo 3 ou 6. Ou 11. É um dos três. 3, 6 ou 11, tá? Lê logo esse livro Falar inteiro de do novo, que é médium, melhor. que é o médium que vai... Não é ele que tem capacidade de deixar, é a magnetização espiritual que ajuda ele a se distanciar do corpo e o duplo fica lá com o corpo Se o dele. duplo não ficar, ele desencarna. O duplo etérico, ele não pode. O duplo etérico não pode ir muito mais longe do corpo. Vai ver que como é o nome desse homem que em 20 minutos estava. Como é que é o nome dele? Mirabelle, Carlos Mirabelle. Vai ver que no caso dele, esse duplo etérico se afastava muito. E aconteceu o que a Cíntia falou. É uma hipótese, né? Baixava tanto o metabolismo dele, tanto que algumas partes do corpo, como Lázaro. Uma ótima hipótese. Quando Jesus ressuscitou Lázaro estava sepultado há 4 dias. E estava demorou muito. Mal, né? Provavelmente você matou a charada, talvez. Eu acho que é assunto para a gente ter outras oportunidades, né, Cíntia? A Aline está perguntando aqui se há uma explicação no Espiritismo para a paralisia do sono, aquela sensação de estar presa no sono, com vontade de gritar e não conseguia. Sofro com isso. É o estado de catalepsia que você está. A gente, toda vez que vai dormir, que o espírito se emancipa, você entra no estado de catalepsia. Tá? Então, você fica com o corpo... o corpo não vai se mexer, quem está se movimentando é o espírito. E o espírito só vai movimentar aquele corpo se for interessante para ele, se ele for aquele sonâmbulo que anda e ele precisa levar aquele corpo a algum lugar. Tá? Aí o que acontece quando você tiver assim? Se você tem consciência, começa a fazer uma prece, começa a respirar. Não é no corpo que você vai respirar, mas começa espiritualmente a acalmar, você vai voltando devagarzinho para o corpo. E aí você acorda. Olha, eu já tive isso. É horrível. É isso que eu tenho feito. Coitada da Aline, eu sei, Aline, viu? Eu fico rezando e às vezes eu vejo espíritos, eu penso que seja espírito, mas assim, não tem muita forma, sabe? Eu vejo criança, e eu quero falar com eles, não consigo, não tem voz, é estranho demais. Mas é porque você fala com o pensamento como espírito, você não fala com a boca, né? Mas até eu preciso disso. Na hora eu fico doidinha querendo acordar. A gente se move como espírito, né? E ali a gente não se move, tu fica... É horrível. E o que eu vejo de criança perto de mim é uma coisa assim impressionante. Eu não quero que ninguém tenha isso, que eu também já tive mais de uma vez. Horroroso. Mas alguém tem alguma coisa a gente pode passar para nós? Eu vou falar em 2 minutos. Isso aí eu tinha muito isso, Aline, quando eu entrei lá na federação, eu acho que era o que mais me traumatizava, era horrível. E aí eu parei de ter com isso, rezando, e às vezes que eu ainda tenho, e quem me ensinou isso foi a própria Dona Ivone, porque a gente está servindo de instrumento ali, né? Eles se valem da gente para chegar nos lugares que eles não conseguem. Então, quando você estiver nesse momento desesperador, depois que passa, pensa que foi importante para ajudar aquelas pessoas. Se você está vendo crianças, certamente você está ajudando essas crianças também. Depois que passa, dá para pensar. Depois que passa, mas... Então, eu vou só ler a perguntinha que a Débora fez.
ela fez assim: no estudo da Norris, fiquei um tanto confusa sobre o estranhamento das condições de nossos companheiros de jornada já desencarnados. Se aqui na Terra, planeta de provas e expiações, entre os encarnados, vemos todos os dias cenas do mesmo teor acontecendo nos bares, nas famílias, os espíritas não são a maioria no planeta, e mesmo entre esses existem vários conflitos. Como agir, então, com aqueles que convivem conosco para ter esse equilíbrio entre o que podemos falar ou fazer para que diminuam esse tipo de atitude? Eu peguei isso que a Débora colocou e tomei como pergunta qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, não é? Porque o capítulo 10, que é Os Segredos do Além, a primeira coisa interessante dele é que Ivone, somente nesse capítulo, ela é desdobrada, né? E ela é levada aos locais, né? Ela é levada com o guardião espiritual dela. E ela vê tudo e chega em lugares terríveis, né? Chega naqueles lugares assim onde as pessoas ali estão bebendo, jogando, se maldizendo, coisas horrorosas, né? E, inclusive, ela passa por aquilo que eu falei, que o guardião explica para ela, a gente queria mesmo fazer isso para você entender. Ela ficou tão assim, influenciada por aquele cara, que ela olhou para o braço dela e viu o braço perispiritual dela quebrado, com o osso para fora e sangrando, né? Então, eu assumi essa pergunta, né? Como que isso acontece no plano espiritual, né? E qual é a relação disso com o que acontece no plano físico? Ali é que eu meio não entendi a pergunta, porque ela falou: os espíritas não são a maioria, e mesmo entre esses existem vários conflitos. Então, isso não quer dizer, porque nós estamos num mundo mesmo de provas e de expiações. Então, nós vamos estar sujeitos e submetidos a esses comportamentos desequilibrados, nossos e daqueles que estão caminhando conosco. Mas eu fiz o seguinte: eu fui indo à frente, depois a Débora vai poder me dizer se eu consegui chegar num ponto que ela sentiu, né? Esse aqui eu vou deixar, gente, porque eu fiz isso lá no fim e me esqueci de tirar. Eu posso voltar depois. Eu levantei 8 pontos que eu achei interessantes para a gente explicar esses assuntos, né? Logo, primeiro, eu tenho ali. O primeiro ponto que foi já trazido pela Cíntia, logo no primeiro capítulo que ela apresentou para a gente, ela nos chama atenção para um ponto muito importante, ou seja, a Ivone conta para a gente que a atmosfera do mundo espiritual e a do mundo físico são a mesma coisa, ambas originadas do fluido cósmico universal. Não tem absolutamente diferença entre uma coisa e outra, a não ser a maneira de agregação das partículas desse princípio, digamos, material, dessa matéria-prima, que é a matéria de onde parte tudo que a gente conhece como matéria, seja matéria no plano físico ou seja uma matéria muito sutilizada no plano espiritual. Então, esse é o primeiro ponto que eu trouxe. O segundo ponto, que é dessa atmosfera espiritual que os espíritos retiram o material sobre o qual operam. Eles trabalham com aquele fluido, com o pensamento, com a vontade, e modelam, constroem cidades, templos, praças, né? Natureza, não é? Da maneira que eles visualizam, da maneira que eles decidem, juntos, muitas vezes em conjunto, construírem um determinado ambiente. Uma outra coisa que eu trouxe também, que saiu dali dessas histórias que ela nos traz, a Ivone Pereira,
é que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, mas não manipulam esses fluidos como os homens manipulam os gases ou a matéria tangível, e sim empregando o pensamento e a vontade. É o que eu falei antes. Nós manipulamos com a mão, nós fazemos o cimento, nós pegamos o tijolo, nós botamos um em cima do outro e construímos um prédio, né? Eles não precisam fazer essa manipulação verdadeira, eles fazem essa manipulação pelo pensamento e pela vontade. Mais um item, que é o quarto item que eu trouxe, que é essa. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Quinto, na introdução do livro Pensamento e Vida, Emmanuel destaca que, e aí é palavras de Emmanuel, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Quer dizer, quando nós atingirmos aquela sublimação de todo o sentimento, que tudo se transforma no verdadeiro amor incondicional. Aí nós estamos em harmonia perfeita com o pensamento e vida do nosso Criador. Por isso, aí vem o sexto item, é que, seja na condição... Aí não é, foi eu que deduzi isso daí. Por isso é que, seja na condição de espíritos livres da matéria densa, ou seja, desencarnados, ou encarcerados no corpo físico, ou seja, encarnados, não importa que situação, continuamos sendo espíritos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e atos, uma vez que o teor de tais pensamentos, uma vez que o teor de tais pensamentos nos refletem como espelhos. Isso aí já foi o sexto ponto. O sétimo, assim, quando a autora nos fala que os frequentadores desses antros espirituais são responsáveis pela grande percentagem de tragédias sociais que ocorrem no Rio de Janeiro, que é um exemplo, mas ocorre em qualquer outra cidade, ela não nos exime da nossa própria responsabilidade. As vítimas desses delitos que sofreram as pressões desses desencarnados totalmente desequilibrados têm grande responsabilidade, visto que encontraram exatamente aquilo que desejaram e procuraram através dos maus pensamentos que, por sua vez, alimentaram. E aí o mentor diz assim para ela, então não sabes que os afins se procuram? Eu botei entre parênteses, ou seja, sintonia, né? Nós temos que vigiar e orar. E esse vigiar nada mais é do que vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são a fonte de tudo, a fonte da palavra, a fonte da ação, não é? O pensamento é uma força muito profunda, muito criadora e muito visível no plano espiritual. Não é visível na Terra. Na Terra, nós muitas vezes nos escondemos por trás de uma capa de bondade, por uma capa de caridade, por uma capa de beleza, quando, na verdade, às vezes, por trás daquela capa, como tem um livro de André Luiz, que eu acho que nós já estudamos aqui, que fala, aquela mulher tão bonita, na visão dos espíritos, eles viam uma mulher muito horrível, como uma bruxa daquelas histórias infantis que assustam a gente, né? E, no entanto, fisicamente, na Terra, ela parecia uma pessoa lindíssima, mas por dentro ela era totalmente o oposto disso, né? Então, é esse vigiar. E é isso, eu acho, Helena, não, Débora, por isso que eu botei aqui, ó. E a resposta à tua pergunta, Débora, de como nós, membros da sociedade planetária, podemos atuar para diminuirmos a ocorrência de tantos desequilíbrios comportamentais, o guardião espiritual que acompanhou Ivone nessa última experiência afirma que é necessário que o homem se reeduque
transformando-se sob as inspirações do dever, praticando atos justos todos os dias de sua vida. Aí vem o outro. Que se conduz esse homem guiado pela mente sadia e honesta, que se torne respeitoso e submisso à ideia de Deus, dispondo-se a observar suas leis. Se o homem fizer tudo isso, tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Aliás, os próprios homens obsidiam esses tais, visto que frequentemente os atraem com pensamentos, vícios e ações idênticos aos deles, incitando-os a imitá-los em vez de procurarem instruí-los com exemplos bons. E isso, Débora, eu vejo que a gente sempre terceiriza a nossa culpa, né? Nós fazemos as coisas, mas nós achamos um bode expiatório. Nós achamos que fizemos tal coisa porque fulano, beltrano, cicrano fez isso ou aquilo, porque o ambiente que eu vivo, ele me levou, me conduziu a aquela outra coisa, ou a essa, então, para cá ou para lá. E assim a gente fica delegando aos outros responsabilidades que são nossas. Então, a nossa sociedade, e Ivone, o Guardião, traz aqui uma explicação longa sobre a tarefa importantíssima de uma sociedade, não é, do comportamento social nosso, né, dentro da nossa comunidade, para que se atinja uma vida plena, tranquila, não é? Porque nós fazemos muita vista grossa. Agora, a culpa é só nossa? Não. A culpa é da sociedade só? Não. A culpa é do espírito obsessor? Também não. É um conjunto de fatores que levam a que a gente tenha tudo isso. Então, a gente vê as lutas, as agressões familiares, né? As pessoas viciadas em drogas, em bebida, a pessoa que tem tudo na vida, tem dinheiro, posição, beleza, tudo, e ainda assim se acha infeliz, deprimida, doente. Todas essas coisas são o somatório de uma série de eventos. E não é porque nós somos espíritas ou de outra religião que nós vamos ter uma postura diferente. Isso é individual. Não importa. Até um ateu pode ter uma postura comportamental melhor do que muito espírita por aí, não é verdade? Então, eu termino aí essa minha apresentaçãozinha, porque eu acho que foi isso que você me perguntou, Débora. Mas eu te deixo, viu, minha querida, à vontade para questionar, como a todo mundo aí, né? Para a gente dar uma debatida nisso aqui. O que vocês acham, né? Fale. Está escutando, Noris? Estou, sim. Foi ótima a sua explicação. Realmente, não é uma questão de religião, pelo que você mostrou agora nessas últimas duas respostas aí. Realmente, quando os nossos pensamentos, pelo que eu entendi, né, que você falou, parar de criar esse tipo de ambiente, então não tem nada. A questão de terceirizar também adorei. Terceirizar a responsabilidade foi ótimo. Mas isso é muito comum. O pensamento e vida também do Emmanuel, né? Ali já teria respondido. Porque às vezes eu achava, gente, porque pessoas, olha, que são espíritas mesmo, quando você começa a falar sobre morte, fala assim, você é muito pessimista. Eu penso assim, mas como se é uma coisa do dia a dia que a gente vê toda hora, um encarna, outro desencarna, mas é o sentimento da gente mesmo. É lógico. Né? Sente saudade, né? E tem, né? Isso que você falou foi muito bom. Respondeu sim, viu, Noris? Tem palestras espíritas, né, Débora, muito lindas sobre isso. Tem uma do Décio Iandoli que ele fala, nós choramos de saudade porque sentimos saudade daquele indivíduo, daquela pessoa.
Aquela pessoa saiu do nosso convívio, né? Então, é natural que a gente sinta a dor daquela perda temporária, né? Agora, também tem outros casos que, às vezes, assim, meu neto um dia falou: "Uai, vó, você não é espírita?" Então, quer dizer, como se o fato de nós sermos espíritas nos fizesse, assim, anjos. E nós estamos há milênios da angelitude, milênios, né? Então, a gente tem que procurar ir melhorando para sofrer menos, né, Débora? Eu tenho Eu já escrevi experimentado aqui. isso nos últimos meses. Eu tenho feito um trabalho comigo mesma, sabe? Para conseguir, assim, modelar novamente muitos pensamentos, muitas atitudes, novas vivências, para que eu possa tirar o melhor proveito de coisas não tão boas, mas que estão sendo a minha realidade no momento. Então, isso é o Espiritismo, sim, que nos ensina, mas isso não quer dizer que a gente consiga sempre, né? A gente resvala, a gente cai, a gente se sente insegura, a gente entra em depressão, a gente tem que tomar um remedinho às vezes, né? Isso é natural. Nós vivemos, tu falou muito bem, num mundo de provas e de expiações. Não estamos longe da angelitude, muito, mas estamos no caminho. E importantes ensinamentos. Esteja conosco hoje e sempre, nós lhe rogamos. E que assim seja. Que assim seja, gente.